Inimigo do No Break mandou R$ 30. Gostaria que comentasse sobre a escala 6-1 e o Parque Industrial Militar do Brasil e sobre grilagem de terras Cacpá. Cara, é muita coisa mesmo. 6-1, né? É. E não 6-1. É. Tá lembrando do 7-1 da Alemanha? Tá maluco aqui. É. Escala 6x1, Parque Industrial Militar do Brasil. Não, veja, acho que o Parque Industrial Militar, acho que ele deve estar querendo falar da Vibraz, né? Que é a mais importante empresa da indústria de defesa do Brasil que está para ser privatizada. Privatizada não, desculpa. Ela já é privada, está para ser vendida para o capital estrangeiro, né? Ela foi privatizada, se não me falha a memória, inclusive, acho que era no governo FHC ou foi antes, no governo Sarney, enfim, alguma coisa assim. O Estado ainda preserva alguma influência, uma golden share, se não me falha a memória, mas está para ser vendida ao capital estrangeiro. É uma tragédia, especialmente nesse momento que há um recrudescimento do enfrentamento entre China e Estados Unidos, que há um risco de guerra cada vez maior. O Brasil não tem hoje indústria de defesa, não tem exército de defesa. As Forças Armadas brasileiras são uma força de ocupação. O principal objetivo delas é o combate ao inimigo interno, não a defesa da pátria. A gente tem um problema muito sério, um problema, inclusive, de dependência tecnológica, o que mostra, inclusive, o caráter do governo Lula, neoliberal, de um deserto de ideias, porque tá a Vibraz agonizando há anos. O passivo da Vibraz, a dívida da Vibraz é ridícula. Então, sabe os 2,7 bilhões que o governo Lula quer dar para privatizar a Compesa para um privado comprar? Esse é dinheiro mais que suficiente para salvar a Vibraz. Mas não é um tanto contraditório, Dionísio? Você é um humanista. E marxista. Ok. Mas, ao mesmo tempo, você defende a permanência ou o desenvolvimento ou o estímulo e o incentivo à indústria armamentista brasileira. Não é um tanto contraditório isso? Meu camarada, veja, nós do PCBR, a gente defende a bomba atômica brasileira, viu? E não é contraditório isso em relação ao humanismo? De jeito nenhum, porque, veja, vou dizer uma coisa pra você. Ele deve estar pensando assim, esse cara é um idiota. Não, pensei ele não entendeu nada do que eu falei desde o começo. Não. O que eu pensei foi, caramba, que grande pergunta. Eu agora vou dar um show. O que eu pensei foi isso. Eu vou engolir esse cara agora. Vai, manda, vamos ver. Veja, como diria outro... Vamos ver se você me convence. Como diria... Se bem que no final não vou dizer se eu fui convencido ou não. Mas eu vou ficar pensando. Eu vou sentir pelos seus olhos. Eu vou fazer uma metaforando aqui, uma análise das microexpressões. Diga. Veja, como diria outro grande humanista, Ernesto Che Guevara de la Sierra, não se pode confiar no imperialismo nem um tantinho. Assim, né? Então, veja, a gente gostaria que o mundo fosse um mundo pacífico, um mundo em que os conflitos fossem resolvidos apenas num diálogo, que a legislação internacional fosse respeitada, que a Carta da ONU fosse respeitada, mas não é assim que funciona, né? A gente está vendo nesse momento, por exemplo, a besta-fera nazi-sionista praticar um genocídio contra o povo palestino. Israel já atacou o Líbano, já atacou o Iêmen, já atacou o Irã, já atacou a Síria de maneira impune e tem cobertura dos Estados Unidos. Então, veja, no mundo que a gente vive, a paz ela depende da capacidade de defesa. Veja, a República Democrática Popular da Coreia, pode-se falar o que for da Coreia do Norte, mas fato concreto é, a Coreia não foi destruída nos últimos anos. A Líbia foi, a Síria foi, o Iraque foi, o Afeganistão foi. E sabe por que a Coreia não é invadida? Porque a Coreia tem armamento atômico e míssil de alcance intercontinental. Então, se um dia o Trump quiser frescar e pensar assim, eita, vamos invadir a Coreia, vamos não. Porque eles conseguem afundar a Coreia do Sul, o Japão e chegar nos Estados Unidos. Então, infelizmente, enquanto existe um sistema imperialista, porque os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo, né? Os Estados Unidos é o maior orçamento de guerra do mundo. E, inclusive, neste momento, está ficando muito claro o que é o imperialismo para muita gente com a política do governo Trump. Mas lembrando, isso não é só do governo Trump. Porque na época da Lava Jato e do golpe contra Dilma, era governo democrata. Barack Obama, Joe Biden vice, né? Então, veja, a gente precisa ter capacidade de defesa para enfrentar o imperialismo. É claro que a gente não defende essas forças armadas. Porque, como eu já falei, essas forças armadas são forças de ocupação. Elas servem para reproduzir o interesse da classe dominante. Mas toda revolução precisa de uma política de defesa. E numa política de defesa passa por desenvolvimento de um complexo industrial militar, sim. Capacidade de produção de armamento, capacidade de produção de escudo, de mísseis, de foguetes, de mísseis interbalísticos e de uma bomba atômica para fins pacíficos. Porque a bomba atômica brasileira, na Revolução Brasileira, inclusive, vai garantir que nunca tenha uma invasão dos Estados Unidos no Brasil. Porque, como diria
um grande filósofo brasileiro, o Renan, do Choque de Cultura, né? A bomba atômica é a arma do diálogo. Você tem uma bomba atômica, o imperialismo quer conversar. Na hora. Se você não tem uma bomba atômica, não tem diálogo, né? Tem o que aconteceu na Líbia. Veja, Carlos, isso é pouco comentado. A Líbia era o país com o maior IDH da África, né? A Líbia tinha a melhor cobertura de água e esgoto, a melhor cobertura de fornecimento de água potável, o melhor índice de moradia, o melhor índice de jovens e adolescentes com ensino superior, um dos melhores índices de higiene da África, e a Líbia foi destruída. Hoje em dia, na Líbia, voltou a escravidão, o país está destruído, dividido por senhores da guerra, dentre outras coisas, porque o Muammar el-Gaddafi tinha um programa de defesa atômica, ele desistiu de ter a bomba atômica da Líbia. Quando ele desistiu, 10 anos depois, estava a Líbia sendo trucidada pela OTAN. Com a desculpa, supostamente o governo estava reprimindo pessoas para proteger 3 mil pessoas, a OTAN foi lá junto com os governos da Europa Ocidental e matou mais de 60 mil, inclusive com o extermínio da população negra, porque a população negra era uma minoria na Líbia, né? E boa parte da população negra foi exterminada, os que sobraram foram escravizados. Então, assim, não dá não. A gente precisa ter uma política de defesa. Claro, repito, não com essas Forças Armadas. A política de defesa da gente, inclusive, passa por destruir essas Forças Armadas e recriar novas Forças Armadas adaptadas a uma política anti-imperialista e realmente defesa da soberania nacional. Mas a Revolução Brasileira vai ter bomba atômica sim, viu? Que enquanto existe imperialismo, a gente vai ter que ter bomba atômica, vai ter que estar muito bem armado, vai ter que ter autonomia tecnológica e capacidade de defesa. Você acha que me convenceu? Não? Eu acho que sim. Bom, nossa, tem pergunta pra cacete Caramba. ainda. Mas família, olha, Vai não rola de ouvir todas não, porque eu tenho que voar, cara. Eu tenho que ir lá, inclusive, lá pra área do Jones. Daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos ver isso aqui. Ó o fone aí.